amigos, estamos chegando aqui à Rede Brasil de Televisão e apresentando mais um de Papo pro Ar. Hoje nós estamos trazendo uma história de superação muito grande, né? Uma pessoa que resolveu que se ele não estava recebendo o que devia receber, o que tinha o direito de receber da vida, ele ia ter por onde cobrar isso, né? E conseguiu, graças a Deus e graças ao trabalho dele, ao empenho e principalmente ao talento, né? Sem dúvida nenhuma. Não tivesse tido o talento que ele teve e tem até hoje, ele não teria chegado onde chegou. Então, estou falando de um cara que atualmente é disputado por pessoas famosas para fazer decorações com flores. E pessoas, quando eu digo famosas, são bem famosas, né? Bem famosas. Eu estou falando do Roberto Rabelo, que está nos dando a satisfação de estar aqui com a gente hoje. Tudo bem, Roberto? Tudo sensacional. Muito bom dia, com muita alegria para você, Décio, para sua audiência de casa. Obrigado. Olha, que papo gostoso, né? O programa tá uma delícia. Eu acompanho de casa, hora do almoço, todo mundo reunido e a gente acompanhando o seu programa. Olha que uma bacana. Delícia e que prestígio para mim estar aqui ao teu lado. Poxa, o prestígio você tem uma é história nosso, cara. bacanérrima, né? Eu brinco sempre que o Décio, gente, ele é o único homem que Silvio Santos se curva. Não, ele não se curva, Décio. Eu acho o máximo o seu prestígio, o respeito que você tem. Muito feliz. Tô zerando a vida em estar aqui com você, Poxa, acredite. Obrigado. Bom, o Silvio Santos não se curva diante de mim, é que ele é um pouco mais baixo. Aí dá essa impressão, né? Mas não é. Ele é um pouco mais baixo, só isso. Tá certo. Mas, Roberto, eu tô sabendo que você nasceu em Peruíbe. Na verdade, Décio, eu nasci aqui em São Paulo. Em São Paulo. Isso. E aí eu fui para Peruíbe, na verdade, Peruíbe com Itariri, que é uma região rural que tem ali divisa com Peruíbe. Sim. E aos 4 anos eu fui para lá. Fui criado lá em Peruíbe. Em Peruíbe, Itariri, aos isso. 4 anos. Aos 4 anos de idade. Saí daqui de São Paulo. Na verdade, eu nasci aqui em São Paulo, na região do Rio Pequeno. Uhum. Nós tínhamos uma favela lá, na década de 80, chamada Favela do Sapé. E eu nasci ali. E aí, depois de alguns anos, seus pais... Depois de 4 anos, né? Aos 4 anos, eu fui embora para Peruíbe. Só que eu fui criada pela minha avó. Então, assim, eu tive um abandono de pai e de mãe na época. E aí, a minha avó materna, né, gentilmente me criou. Para minha sorte, que eu falo que eu fui muito sortudo. Puxa vida, você teve abandono de pai e mãe? Por isso que o abandono do mundo não me surpreende. Eu acho que isso serviu também para eu me superar depois de velho, né, Décia? Porque às vezes a gente sofre tanta desistência em emprego, né, em vida amorosa, que nada te abala, né? E isso me alimentou de maneira muito positiva. Claro. Aí eu sobrevivi. Bom, e aí eu soube, inclusive a produção me contou que você teve períodos de precisar dormir ao relento, é isso? Na verdade, essa fase da minha vida foi... Eu sempre costumo dizer que eu fui uma criança muito infeliz, né? Porém, eu tive muita sorte de ter sido criada pela minha avó, porque a minha avó, ela sempre foi uma mulher rural, aquela mulher baiana que sempre gostou de terra, né? Então, a minha profissão, o meu ofício, eu devo à minha avó. Olha! Porque praticamente tudo começou com ela, né? Nós fomos embora para Peruíbe e nós não tínhamos como nos sustentar. Então, nós tínhamos que plantar, tínhamos que ter horta. E desde criança, eu sempre fui muito parceiro nesse sentido com a minha avó, de fazer, de praticar. Depois, aos 15 anos de idade, eu fui trabalhar de pacoteiro, meu primeiro trabalho registrado num supermercado. E dentro desse supermercado tinha uma floricultura. Ainda em Peruíbe? Em Peruíbe. Sim. E no horário do almoço eu ficava com a dona da floricultura ali trabalhando. Claro. E aí você sabe que a ignorância era atrevida, né? E eu era um garoto de 15 anos totalmente atrevido e ignorante pela pouca instrução que eu tinha, né? Até mesmo formação. E aí, sendo pacoteiro nesse supermercado, um dia a gerente do supermercado falou: olha, Roberto, a sua folga vai ser tal dia. E aí eu era o melhor pacoteiro. Eu comprei a minha primeira bicicleta com dinheiro de pacoteiro, de caixinha de supermercado e tal. Tudo ali ralando e batalhando. E eu me sentia o melhor pacoteiro do supermercado. Acabou.
E ela pegou e falou, olha, eu falei, olha, você já tinha marcado a minha folga tal dia, eu quero a minha folga tal dia. Ela falou, então, mas agora eu desmarquei. Eu falei, ou você volta a minha folga ou você me manda embora. Ela na hora falou, então tá, tchau. Eu falei, mas como assim eu sou o melhor pacoteiro, né? Então a vida me ensinando que audácia. A vida me ensinando desde muito cedo, né? E aí eu falei, aí fui mandado embora. Como eu era muito chegado da dona dessa floricultura que tinha dentro do supermercado, fui lá chorando. O primeiro emprego a gente chora, a gente se desespera, a gente acha que é o fim do mundo. Do mundo, claro. E aí, a dona do supermercado falou, Rabelo, desculpa, da floricultura, vem aqui para a floricultura e fica fazendo uns bicos comigo que eu te dou uns trocos. Décio, eu fui. Fiquei um bom tempo fazendo uns bicos. Mas os trocos, Décio, que não aparecia. Não aparecia. Nunca. Porém, eu me sentia útil. Porque para minha geração, você sabe disso, para nossa geração, orgulho dos pais em cidade pequena é quando o filho é aclamado na cidade e todo mundo fala, nossa, o filho de fulano é trabalhador. Exatamente. Né? Antigamente, ser trabalhador era orgulho. Então, a minha preocupação era chegar em casa e falar para minha avó que eu não estava mais trabalhando e a vizinhança também comentar, né? Então, eu ia todos os dias e mesmo sem troco. E aí, ali, eu fui cada vez mais aperfeiçoando o meu trabalho, meu ofício, né? Passando esse período aí, eu vi que realmente não entrava os trocos, fui fazer outras coisas, carpe quintal da vizinhança. Isso com 15 anos. Eu sempre me virei desde muito cedo, né? E aí fui carpe quintal da vizinhança, fazer uns bicos de pedreiro, carreguei muita lata de concreto, sim, porque cidade pequena e litoral, você tem dificuldade, tem um déficit de trabalho. Então você encara tudo que a vida te oferece, né? E eu encarava mesmo para me virar, porque eu sempre gostei de coisa boa, Décio. Claro. Toda a vida. Eu lembro, eu fui criado pela minha avó e a gente morava num espaço onde era um barraco de chão de terra batido, né? E assim, em casa todo mundo comia de colher e eu sempre fui fresco, né? Eu assistia, por exemplo, o programa da Xuxa, lá com aquela bandeja de café da manhã, e eu colocava um prato com arroz, que só tinha arroz em casa do dia anterior, pegava garfo e faca, sentava em frente ao programa da Xuxa e acompanhava e comia de garfo e faca assistindo o programa da Xuxa. Fantástico. Então, a televisão sempre me inspirou muito, né? Eu digo que mesmo com a minha infância, a televisão, para mim, ela sempre foi muito inspiradora. A televisão, gente, ela é uma verdadeira magia, né? Para quem acompanha. E, por exemplo, uma magia agora, eu estou fingindo aqui naturalidade, mas estar ao lado do Décio, gente, não é natural. Né? Para com isso. São os presentes que a vida foram me oferecendo porque me inspirou demais a TV. Né? E aí eu comecei a minha jornada profissional com flores nesse período, né? Que eu falei, e aí tinha a Dona Maria, que morava no litoral, né? Uma família maravilhosa, que ela me viu meio perdido lá e falou, por que você não vai embora para São Paulo? Todos os meus filhos foram para São Paulo e se deram muito bem. E aí eu vim para São Paulo com uma mala, entendeu? Com a rodinha quebrada, puxador também no perrengue, né? Catei meia dúzia de roupas que tinha e vim tentar a vida. Uau. Tentar sobreviver com a à vida. Com a cara e com a coragem. Que coisa, né? rapaz. E aí, chegando aqui em São Paulo, foi bem difícil, porque eu cheguei sem endereço. E aí fiquei um período, né, na rodoviária mesmo jogado. Sim. E até que eu descobri o telefone, consegui encontrar o telefone de uma tia que morava aqui em São Paulo, na Raposo Tavares, na época. Sim. Aí arrumei uma ficha, liguei para ela e falei, olha, tô indo te visitar, porque era desculpa, né? Claro, claro. Porque antigamente tinha aquela fala, onde come um, come dois. Sim. Hoje em dia, não. Onde come um, se não tiver, o outro passa fome, desce. Deixa eu só... Eu tive uma fala aqui do nosso diretor. Ocimar, querido. Ela pipocou, eu acabei não entendendo, Ocimar. O que foi que você... O Ocimar deve ter falado, fala pro Rabelo falar devagar, que ele fala muito, já acorda com ressaca literária. Não, o Ocimar tá dizendo para mim que ele gostaria de mostrar fotos desses períodos que você passou, só que me parece que a enchente levou tudo. Que enchente é essa? Então, eu falei pra você que quando nós chegamos lá no litoral para morar, que saiu daqui, minha avó sempre foi aquela mulher baiana, né? Tipo, sem direção. Ela fazia pela emoção. No calor da emoção, resolveu ir embora, tal. Colocou tudo num caminhão. Eu, com 4 anos, fui junto, uma tia minha também na época. E quando nós chegamos lá, falou, não, eu comprei um terreno na praia. Nós estávamos achando, pô, que legal, vou morar na praia, né? Claro. E fomos no caminhão, tal. Quando nós chegamos lá, não existia
casa e não existia praia. Era uma região rural, tipo assim. Ai, 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 ai. E aí nós ficamos meio que primitivos morando lá. Deus do Sério. céu. Eu lembro que o cara do caminhão, isso com 4 anos, eu tenho lembranças de vida de 3 anos. Eu imagino. Eu digo sempre que a minha infância, eu tive uma infância muito infeliz. Sim. Né? E eu pedia todos os dias para morrer. Porque eu era muito infeliz, eu não aceitava aquela realidade. Agora, depois de velho, pergunta se eu quero morrer. Claro que não, a vida tá ótima, Décio. E aí, o que aconteceu? Minha avó esticou uma lona, né? Porque não existia nem terreno e nem rua. Sim. Aí, com facão, montaram um picadeiro. Tudo muito primitivo mesmo, tá? Então, assim, montaram uma lona e nós ficamos anos morando debaixo dessa lona. Olha. Até que, enfim, ela montou um barraco, né? Nesse terreno que se tinha. Só que lá, você sabe que terrenos de praia, quem está nos assistindo e mora na região litorânea vai entender o que eu tô falando. Terreno de praia normalmente é brejo. Sim, Né? é verdade. Porque são regiões muito baixas. Claro. E era o caso. Menino, eu com 4 anos, sem mentira, eu sempre fui muito natureza. Eu pegava a traíra no terreno que minha avó falou que tinha comprado, traíra, que é um peixe lindo, com as mãos, né? E a traíra é um bicho, é um peixe que não, ele não, nenhum peixe gosta de ser pegado. Agora, Sim. a traíra, ela só não gosta, como também reage. Ela reage, Uma vez eu estava pescando, peguei uma traíra, na hora de tirar do anzol, ela me comeu metade desse dedo. Olha, eu vou te falar, então você é um pescador fácil. Levei um monte de ponto aqui, pô. Você é um pescador devagar, eu vou te dar umas aulas, porque eu pegava com as mãos. Não, mas eu não sabia. Eu agarrava e pá. Mas entendeu? eu não sabia que aquele bicho lá tinha tanto dente, pô. E ele tem força. Eu nunca vi E é coisa forte também, e é forte. E aí a gente sobrevivia, era uma região que tinha muita taboa. Por exemplo, a taboa eu usava para fazer salada. Ah, sim, isso eu sei. Pra você ter uma ideia, né? Então, assim... E altamente nutritiva. Altamente né? nutritivo. Por isso que eu sou forte desse jeito. Você que tá me acompanhando no vídeo, tá vendo todo rechonchudo, a infância foi dessa forma, gente. No entanto, eu acho que toda essa sobrevivência, né, me fez eu me tornar quem eu sou atualmente, né? Porque eu não desisto da vida. Hoje eu acredito muito na vida, eu acredito muito nos sonhos. Porque eu fui uma criança que eu sonhava muito. Claro. Eu desejava. Claro. E aí, nessa das fotos que você perguntou, era uma região que era muito baixa, então dava muita enchente. Mesmo depois que nós construímos esse barraco, dava muita enchente. Então não tem uma foto de infância, porque a enchente levava até o que não tinha. Cada né? vez que tinha, não tinha mais. Levava até a dignidade. É verdade. E aí, nessa história ainda da verdade. enchente, é muito curioso que nesse período minha avó já era merendeira no colégio público da região, né? E como sempre era um barraco de chão de terra batido, a minha avó saía para trabalhar e falava, olha, tô indo trabalhar, depois de uma enchente, a noite toda chovendo, o barraco cheio de lama, né? Ela falava, eu vou trabalhar e quando eu voltar, eu quero essa casa toda arrumada. Meu Deus. Eu olhava para o lado, para o outro e me dava muita tristeza. Eu falava, o que eu vou fazer? E aí, naquela época não se falava em sustentabilidade. Eu já era sustentável lá em 85, gente. Por quê? Porque eu saía na região, nos lixos da região, pegando latas de óleo. Para você que é dessa geração, não vai saber, né? Mas antigamente o óleo que a gente usa, que agora é PET, era enlatado, né? Então eu tirava todo aquele alumínio de cima, né? Aquela peça de cima, com uma faquinha e transformava, limpava todo o barraco, catava a lama, jogava dentro do vaso. Olha isso, como a criança é lúdica. Colocava dentro daquelas latas, eu enlatava as lamas, tá? Ia na região, porque nós tínhamos muitas plantas, muitas flores, e era uma região totalmente arborizada, né? Eu costumo dizer que eu fui criado numa mata virgem. Então eu saía, limpava todo o barraco, tal, né? Tipo, e aí ia na região, catava as flores e folhas, colocava naquelas latas e distribuía por aquele espaço para aliviar, sabe, a pobreza, o drama, a dificuldade. Entendo. Quando minha avó chegava, minha avó abria um sorriso que me encantava. Era uma maneira de ver a minha avó feliz. Que recompensava. Sabe? E recompensava. Por falar em recompensa, a gente vai falar, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre como e o impacto que ele causou nas celebridades que ele passou a conhecer. E olha, gente muito famosa, realmente. Já, logo depois do nosso intervalinho, agora, você sabe, né? É 1 minuto, então é lá e cá, não sai daí.